e o Congresso intensifica nessa semana a análise de pautas que aguardam votação. Estamos falando do projeto que torna crime hediondo a falsificação de bebidas. Tem também a possibilidade de cobrança da bagagem de mão em voos. Tudo aquilo que modifica a nossa vida trivial, corriqueira. Vamos aqui com o Lucas Martins, que vai trazer informações para a gente agora. Conta aí, Lucas, bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no 3 em 1. Exatamente, olha só, muitas movimentações aqui no Congresso Nacional, essa é a expectativa da semana, isso porque tem uma expectativa aí dos parlamentares com um esforço concentrado para votar projetos que, segundo Hugo Mota, são importantes. Ele disse que são 40 projetos que devem ser apreciados aqui na casa até o final desta semana, com agenda econômica e medidas ao consumo e também regulação. O que acontece? Deve ser apreciado aí o PL das bebidas alcoólicas e também o projeto que garante a gratuidade de bagagens de mão para voos comerciais. Essa proposta aí que a gente diz que é pop, né, bem popular e altera aí a vida da população de pessoas que pegam voos comerciais diariamente. E o que acontece? O Hugo Mota sinalizou um pacote de medidas de cortes de gastos e também aumento da arrecadação, isso porque são pautas que interessam diretamente ao governo federal. O Hugo Mota disse que há 3 projetos que tramitam para redução de incentivos fiscais, um deles que reduz em 10% benefícios tributários pelo governo federal, mas esse é um texto que ainda está sendo discutido pelo Executivo para vir a ser apreciado aqui no Congresso Nacional, então ainda está em negociação ainda pelo governo federal. Além disso, o deputado Kiko Seleguin, que é o relator do PL aí do metanol, finalizou o relatório na semana passada e incluiu trechos da MP 1303, que caiu, foi derrubada aqui de acordo com os votos dos parlamentares há alguns dias atrás. Esses trechos que são chamados aí de jabutis, que são dispositivos que são incluídos no projeto, que não tem nada a ver com o mérito do PL do metanol, mas como tem uma tramitação mais rápida, né, são incluídos para apreciação dos parlamentares. Isso já é uma sinalização aí de pautas de interesse do governo, porque são pautas econômicas. A expectativa da semana é que os parlamentares devem analisar todas essas pautas, né, como eu falei, são 40 projetos aí que devem ser analisados pelos parlamentares durante toda essa semana. Então, a expectativa é de muita movimentação aqui no Congresso Nacional. Isso porque são projetos que visam controlar as contas públicas e também o orçamento equilibrado para 2026. Isso porque já tem uma repercussão, né, de um orçamento equilibrado para o ano que vem, pois é um ano eleitoral. Então, assim, o governo de certa forma quer que o orçamento esteja de forma equilibrada para controlar aí as contas da União. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Lucas. Um abraço para você aí em Brasília. Zé Maria Trindade, agora a gente vai falar dessa vida corriqueira, né, do arroz com feijão. Porque muitas vezes a gente fica nesse rame-rame político, no quanto determinados diálogos, etc., vão mudar a vida aqui no país, mas deixa de olhar para o Congresso Nacional e para pautas que podem alterar o nosso dia a dia e que muitas vezes vão ficando paradas e engavetadas ali. Inclusive as pautas econômicas que podem destravar ou não dispositivos que garantiriam, ou talvez também não, digamos, um desafogo ali em relação a questão das contas públicas. Como é que você avalia essa agenda do Congresso Nacional e a maneira como o presidente da Câmara está lidando com as votações que seriam mais pontuais, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, primeiro eu queria tirar um pouco aí desta lenda de que o Congresso tem que produzir, tem que trabalhar e tem que votar leis. O Brasil já é um paraíso de advogados. Fosse assim todo dia uma lei nova, aí seria um desacerto, né? E eu até rezo e oro e gosto dos deputados ausentes, porque todas as vezes que esse plenário enche aqui, votam contra os meus interesses. Então, é muito complexo, né? Então, é preciso dizer o seguinte, no início do ano, um deputado me disse o seguinte, nós estamos num ano ímpar, um ano sem eleição. Então, nós faremos agora um trabalho muito bom em 2025 para votar em interesses das pessoas.
Isso não aconteceu porque entraram na pauta vários projetos aí como esse da blindagem, como a anistia, que acabaram dividindo o Congresso Nacional. Essa nova pauta é importante e, principalmente, demonstra que não está tão tranquilo. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso está devendo. É a lei do orçamento para o ano que vem, né? É um mapa do orçamento. Então tem que votar a LDO, tem que votar o orçamento para o ano que vem e sobram aí esses penduricalhos, como, por exemplo, essa história. Eu não sou a favor de cobrar a bagagem de mão, mas essa tem que ser uma reação do mercado, não de uma lei. Não gosto de interferir no mercado. Não pode cobrar. Isso é uma lei de mercado, não tem jeito. O que eu não gosto é de ninguém saber quanto é uma passagem daqui para algum lugar. Acho que isso desobedece, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor. É mensagem clara, o preço claro. O preço a companhia aérea vai decidir. A companhia aérea que decide o preço. E nós temos que saber informações do que está acontecendo. Então, são pautas ali que os deputados estão procurando apoio público, ou seja, afirmação externa. Fala, Piperno. Eu concordo com o Zé. Tem coisas que realmente, assim, quanto mais o Congresso faz barulho, anuncia votações e tal, mais você fica com aquele sentimento de alguma suspeita, né? Quando se fala em Jabuti, então, pelo amor de Deus, né? Eu me lembro, no começo do ano, a gente falava muito sobre alguns jabutis aí naquele projeto das eólicas, e eu tenho conversado com alguns empresários, com algumas pessoas do setor de energia, e todos eles são unânimes em dizer que o setor das eólicas, aliás, o setor de energia hoje é um segmento que não precisa de subsídio algum, né? Ele é rentável, ele é saudável, mas há o vício nacional, a tara nacional pelo subsídio, né? Agora, no caso, por exemplo, desse projeto das bagagens, a gente até falou rapidamente aqui outro dia que, para mim, o setor das aéreas é algo indecifrável no Brasil. Você pode abrir o mercado, fechar o mercado, dar dinheiro, todas elas vão bater lá no caixa de todos os governos, procurando ajudas, procurando, por exemplo, subvenção para comprar querosene de aviação e tal, e não tem jeito. Toda vez que você fazer também o processo de troca de aeronaves custa tão caro que naturalmente bate no governo também. Algum problema financeiro, né? Então, assim, qual a mágica? Quer dizer, eles já vivem em um ambiente concorrencial, eu diria que bastante tranquilo, porque são poucas empresas. E mesmo assim eles não conseguem voar pelas próprias asas, né? Fala, Musa. O maior concorrente, Piperno, deles é a própria máquina pública, né? Que adora criar burocracias, adora criar regulamentações, impor custos extras. Então, quando nós estamos falando desse setor, é um setor onde ele tem os custos em dólar e receita em real. Olha a explosão. Quando você tem o governo que detém o monopólio da moeda e ele destrói o poder de compra do real. Então, imagina você ter a tua receita em uma moeda que é destruída ano após ano do poder de compra, ao passo que você tem os teus custos em dólar, que é a moeda que, confrontada com o real, ela ganha poder de compra ao longo dos anos. E ainda você tem a máquina pública engessando esses custos, impondo regras, impondo burocracias, como o próprio Zé Maria trouxe aqui, é a receita de dar errado. Então, é um mercado relativamente aberto, digamos assim, mas na teoria, porque na prática, quantas empresas aéreas nós temos? Quantas já faliram? Quantas conseguem entrar no mercado brasileiro? Quais são as regras para você voar de um lugar para outro de pequenas distâncias? Muitas não são permitidas, outras não podem ter participação de capital estrangeiro no Brasil. Então, é um mercado que finge ser aberto. É mais um dos mercados fechados no Brasil. Fala, Piperno. Não, eu concordo que, veja, há sim talvez uma excessiva regulamentação, mas mesmo assim, eles voam sem praticamente concorrência alguma. Os custos no Brasil sempre foram altos, elas continuam, enfim, inflacionando os preços muito acima de qualquer índice oficial, e ainda assim essas empresas elas não conseguem sobreviver sem ajuda, né?
Fala, Gani. Olha, eu concordo aqui com a análise do Musa, porque a empresa aérea é um negócio muito complicado em qualquer lugar do mundo, né? Você está colocando ali um avião para voar, uma operação dessa, muitas vezes é a operação de uma vida numa empresa industrial. Você imagina o seguinte, né? É aquele investimento que a empresa pensa 10 anos antes para realizar, a empresa aérea faz isso diariamente. A operação é muito cara. E aí, não tem muito jeito. A gente precisa desregulamentar esse mercado, aumentar a eficiência e principalmente aquilo que o Musa chamou a atenção, aumentar a concorrência. Caso contrário, a gente vai ter o pior dos mundos. A gente vai ter empresas ineficientes que entregam muito pouco para a sociedade, dependentes do governo e com um serviço caro e ruim para o consumidor. Não tem outra saída a não ser a concorrência. E tem uma coisa, quer dizer, aqui no Brasil, muitos aeroportos já foram entregues à iniciativa privada e tal, porque havia, naquele momento, a promessa de maior eficiência e de melhores custos para as empresas. Essa equação continua não funcionando bem. Agora, Zé, falando sobre o funcionamento em geral do Congresso Nacional, a gente trouxe aqui ao longo do nosso 3 em 1 que havia uma vontade do presidente da Câmara, que até parecia bastante positiva para o governo federal, que é tocar mais esse dia a dia corriqueiro para tirar um pouco da pressão que havia sobre o próprio presidente da Câmara de temas mais ideológicos e principalmente aqueles que são hoje pautas do grupo bolsonarista ou da direita em relação às sanções contra Jair Bolsonaro, aos condenados do 8 de janeiro, pauta de anistia, dosimetria, que agora estão bastante silenciadas ali no Congresso Nacional. Esse movimento tem a ver com essa estratégia do presidente da Câmara de dar uma cara mais de funcionamento comum para o Congresso e principalmente para a Câmara dos Deputados? Ele tentou muito isso. Eu conversava, inclusive, com um líder próximo a ele que conversa. Ele tem um grupo, chama lá, eu estava até ao lado do deputado, ele ligando, passa aí, vem cá, tomar um café comigo amanhã e tal. Aí o deputado falou, tá me chamando aqui para ir lá conversar. Então ele chama, conversa, ele tem uns líderes informais, né, que comandam ali a Câmara dos Deputados. E um deputado me dizia o seguinte, olha, a gestão Hugo Mota foi a mais complexa dos últimos anos na Câmara dos Deputados. Nem Michel Temer, nem outros presidentes passaram pela dificuldade, pela divisão que ele passou. Muito complexa a gestão dele. E logo depois do Arthur Lira, ele fez uma campanha com muitos candidatos, né, e depois acabaram afunilando todos os candidatos nele. Isso criou uma expectativa muito grande. E logo em seguida vieram as cobranças, né? Mas é um momento político mesmo que atrapalhou. E ele vem tentando há muito trazer para essa normalidade da Câmara. Um presidente da Câmara, ele não pode ser um mero despachador. Ele tem que entender como a casa quer andar e encaminhar. É o que geralmente os presidentes fazem. Eles entram na maioria, eles não têm a maioria. Veja bem, liderando 513 líderes, né? Chegar à Câmara dos Deputados não é coisa comum, não. É muito difícil. É por isso que se fala que o mais bobo ali é o primeiro suplente. Todos têm um histórico, cada um deputado é uma instituição. Você chega no gabinete, vê as fotografias e entende que aquele gabinete representa uma instituição. Você vai no militar, está lá toda a programação, diplomas na parede, vai no outro sindicalista, está lá a fotografia dele na frente do sindicato, ou seja, cada um é uma instituição. Então não é fácil liderar isso. E ele tem que cumprir a expectativa da maioria. É essa complicação que o Hugo Mota está enfrentando, não é fácil. E agora ele, mais uma vez, está tentando jogar de lado essa divisão e seguir em temas, em assuntos que agregam mais do que dividem.